Hoje eu vou falar sobre a resistência, mas não a resistência de quem insiste no que lhe faz mal e nem a resistência de quem persiste nos seus próprios objetivos. Eu quero pensar melhor sobre a resistência como o próprio obstáculo. Meu nome é Silmara. Que viagem. Por que eu decidi falar sobre a resistência? Porque recentemente eu tinha visto um vídeo da professora Lúcia Helena Galvão, não sei se vocês conhecem, é da Escola Nova Acrópole, e ela falava a respeito de resistência. Eu achei bem interessante e comecei a repensar as minhas perspectivas em relação ao que é a resistência, né? Nisso tudo, eu decidi trazer para vocês um trecho do que ela fala. Vocês podem encontrar vários shorts por aí, ou vídeos completos, com a fala dela de resistência. Eu peguei apenas um pedaço para a gente pensar sobre isso. A resistência é o que te faz crescer como ser humano, o que te expande a sua consciência. Você vai ter que enfrentar a resistência. Ela é multifacetada, ela vai se apresentar de 1000 maneiras diferentes. Ela vai se apresentar como uma indisposição corporal, como uma pressão da família, como tudo que você possa imaginar. Mas ela não vai te deixar subir o próximo degrau. Toda vez que algo estiver freando o seu intuito de crescer como ser humano, você pode saber. É um único inimigo, é a resistência. Essa fala dela me trouxe muitos pensamentos em relação ao que a gente compreende de resistência. Toda forma de insistir, não de desistir do seu objetivo. A gente vê sempre a resistência dessa maneira. E eu trouxe aqui para a gente refletir sobre isso. Eu quero destacar a parte que ela fala da indisposição corporal. Tem várias situações da nossa vida que, se a gente parar para perceber, se encaixa muito bem nisso. Então, por exemplo, imagine que você foi dormir com um foco em mente. E no outro dia, quando você acorda com dor de cabeça ou com dor de barriga, gripado. Isso muda toda a programação que você tinha feito no dia anterior. Com isso, o que vai acontecer? Aquilo que você tinha focado, você não vai conseguir realizar. E, se você conseguir fazer, vai ser o básico, o necessário do dia. É como se o seu corpo tivesse apresentado essa indisposição como uma forma de resistência, para ele não reagir ao que você tinha pensado. Porque a resistência é sempre aquele conflito com algo que já está acostumado em relação a algo novo, que você precisa despender mais energia, você precisa lidar com algo que você não conhece. E aí, o que vai acontecer? Durante o dia, você vai deixando para lá. Pode ser que você chegue ao final do dia e fale: amanhã eu tento de novo. Amanhã você já esquece, ou então acontecem outras coisas. Enfim, são situações que vão acrescentando pedras para dificultar a realização daquilo que você deseja. E a gente pode ver isso como uma resistência. E essa questão da indisposição corporal é a mais comum. E é aquela resistência que parte de nós e é muito inconsciente. A gente não percebe que é o próprio corpo, de forma inconsciente, que está resistindo. Nós estamos muito acostumados a enxergar a palavra resistência direcionada a nós, como uma ação consciente que nós controlamos. Nós devemos resistir, nós não devemos desistir. É sempre dessa mentalidade, certo? Quando a professora Lúcia Helena Galvão falou, é uma perspectiva de algo externo que não é tão consciente, que não é tão controlado por nós mesmos. E então, o que eu quero fazer com isso? Eu quero pegar essa resistência, que é a força que nós conseguimos controlar de forma consciente, e fazer uma ponte com a resistência apresentada pela professora Lúcia Helena. A força externa, o obstáculo que vai criar uma resistência para que a gente não consiga ir além. Para começar, eu decidi trazer o significado da palavra resistência. Ela vem do latim através do verbo resistere. O verbo resistere é composto pela primeira parte, significa de novo, como já conhecemos, mas também pode significar oposição, do contra. Enquanto sistere significa permanecer, ficar firme. Você juntando resistere, seria permanecer do contra. Ou seja, já tem a ideia de oposição.
pensa em resistência, pode ser bem automático você já atrelar a duas perspectivas, movimentos sociais e a academia. Primeiramente, movimentos sociais, porque qual é a ideia deles? É se opor a um sistema que não é favorável, que não beneficia, não traz um benefício para eles de alguma forma, certo? Então, nós temos aí um sistema opressor, vamos pensar dessa forma, considerando o sistema como controle, né? Já no segundo exemplo, que é a academia, a gente pensa em levantamento de peso. Quanto mais peso você levanta, mais resistente você se torna, porque mais força você vai criando em seu corpo. Temos aí essa resistência atrelada ao peso, ao quanto você suporta, né, o seu corpo. Esses exemplos que eu trouxe, se vocês perceberem, é uma forma de resistência consciente. Você sabe que precisa resistir e então você gera uma força que vai além daquilo que você está enfrentando. No caso dos movimentos sociais, é a resistência contra o sistema. Em relação à academia, é a resistência em relação aos pesos. Você trabalha de forma consciente, porque você sabe que precisa vencer aquilo. Quando você vai para a linha de raciocínio da resistência sabotadora, as coisas são mais inconscientes. Você não percebe que está lutando contra si ao invés de estar a seu favor. E por isso que muitas vezes você desiste, porque você não persiste pensando que não vai conseguir. Quando eu pensei no que a professora Lúcia Helena falou, de forma resumida, o que seria a resistência? Toda vez que você quer avançar, você vai encontrar dificuldades no caminho e essas dificuldades são a resistência. Basicamente isso. Então, se você sai da perspectiva consciente, você lutando contra a resistência, e você vai para a perspectiva inconsciente, a resistência lutando contra você através de você, toda a dinâmica muda, mas você também percebe que há um elo, há uma ponte entre essas duas coisas que passam a se fundir e a gente pode entender a resistência de maneira geral. Que existe o sim, existe o não. Ou seja, sempre vão existir contextos opostos, caminhos diferentes. Se você está seguindo por um caminho e decide mudar de rota, você vai precisar lidar com o novo, que muitas vezes você não conhece. Seu corpo tem memória. Então, de algum modo, quando você segue sempre o mesmo caminho, você automatiza a sua vida e entra em uma zona de conforto. Ali, seu corpo conhece tudo, tem domínio de tudo. Está tudo favorável, mesmo que essa zona não seja confortável. Ela é conhecida. Então, ao mudar de caminho, você está levando seu corpo para o desconhecido e isso vai gerar uma resistência. A própria novidade ou coisas que vêm com ela podem ser desafiadoras, mesmo que sejam boas. Já temos aí o externo como uma fonte de resistência, porque é algo que está além do que você conhece. Então, o que você precisa fazer? Você está sendo desafiado por uma força que te obriga a dar a resposta. Você pode ficar parado e deixar a resistência passar por cima de você. Então, você estará desistindo. É o que sua memória de conforto quer, já que seu corpo já está acostumado com coisas conhecidas e quando vem o novo, gera um desconforto, porque vai entrar em conflito com todas as informações que ele tem armazenadas. Aí você fica como? Você fica quieta, ok? Ok. Ou você pode reagir. De que forma você pode reagir? Na mesma energia, no mesmo campo de força. Se é uma resistência, você também vai resistir. É a melhor forma de você usar a resistência a seu favor. Por exemplo, teve um dia que eu estava trabalhando e teve um momento que eu me cansei, mas eu queria continuar, eu estava com muita vontade. Parecia que havia algo em mim que estava lutando contra essa vontade que eu estava sentindo de continuar. No fim das contas, como eu sempre fazia, eu parava e descansava. Só que após o descanso, eu quase nunca retornava para dar continuidade àquilo que eu estava fazendo. Então,
Eu decidi fazer diferente uma vez. Eu pensei, tô cansada. O que eu vou fazer? Vou fazer uma pausa. Levantei, circulei pela casa, fui beber a água, encher a garrafa e voltei, me sentei para continuar a fazer o que eu estava fazendo. Ou seja, ao invés de eu pausar e me deitar e descansar de fato, deixar para depois, então eu não continuaria mais o que eu estava fazendo, eu fiz uma pausa para depois voltar mais relaxada. E nisso eu percebi que aquela sensação de cansaço não era exatamente real. Era uma espécie de força ou resistência me impedindo de continuar a fazer aquilo que eu queria pela minha própria vontade, mas que meu corpo já estava trazendo uma indisposição para me fazer parar, desistir. Foi aí que eu tive uma virada de chave e percebi que nem toda pausa é desistência. Ela pode ser sinal de descanso para você continuar melhor. Essa é a ideia da pausa. Se valer a pena continuar, você vai continuar e vai ser bem melhor. Então, finalizando a minha linha de raciocínio sobre a resistência, sobre tudo que eu pensei, sobre a forma como a gente compreende a resistência como algo de não desistir, de agirmos de forma consciente, como algo de não insistir naquilo que nos faz mal, e principalmente essa resistência que eu trouxe da professora Lúcia Helena, essa força que aparece como obstáculo externo. Eu trouxe aqui um pedaço que finaliza toda a minha linha de raciocínio que eu quero ler para vocês, porque fecha para mim a minha compreensão em relação a tudo isso. Então, a sensação que tenho é que nosso crescimento parte dos desafios que encontramos no caminho. A resistência é uma força natural que parece que está nos impedindo de avançar, mas, na verdade, ela é a porta para o nosso avanço. Ela sinaliza onde você está. É como um marco temporal. Quando você a sente, você se depara com ela. É como se estivesse para atravessar um portal de nível superior. Assim como nos jogos, mudando de fase e à medida que avança, o jogo se torna mais difícil. Não faria sentido ser mais fácil. Uma pessoa que hoje pega 50 quilos não vai pegar 40. Qual é a ideia? Que ela está avançando, ela vai pegar 60. Então, eu poderia até repensar. Não é o jogo que se torna mais difícil. É você que está mais forte e chegou em um nível mais resistente. Evoluir é mudar de fase. E a resistência são as provas que encontramos no caminho para conseguirmos mudar de fase. Eu quero fechar com a ideia de que a resistência não vai ser sobre boa ou ruim, mas sobre ser a própria natureza da vida. Afinal, é porque persiste. Obrigada por